Quando um psicólogo descreve Donald Trump em 2 palavras, a manchete chama atenção. Mas a história fica mais complexa quando esse rótulo sai do campo da opinião e entra no centro da política, da mídia e da disputa por narrativa. O ponto de partida é um artigo do Executive Digest, que repercute a avaliação de John Gardner, ex-professor ligado a Johns Hopkins, sobre o perfil psicológico de Trump. Gardner há anos sustenta publicamente que Trump apresenta traços de malignant narcissism, ou narcisismo maligno, e associa isso a paranoia, impulsividade e distanciamento da realidade. Só que aqui existe uma camada essencial que muita gente ignora. A própria American Psychiatric Association mantém a chamada Goldwater Rule, que considera antiético emitir opinião profissional sobre a saúde mental de uma figura pública sem avaliação direta e sem consentimento. Então, antes de transformar isso em diagnóstico fechado, o mais honesto é tratar como uma interpretação pública e altamente controversa, não como conclusão clínica definitiva. E é exatamente por isso que esse tema explode tão rápido. Porque Trump não é apenas um político comum. Ele é um personagem que mistura poder, espetáculo, confronto, culto à personalidade e reação emocional em escala industrial. Quando alguém diz que ele opera como um narcisista maligno, a frase não repercute só como análise psicológica. Ela vira combustível para um debate maior sobre liderança, manipulação de percepção e os limites entre comportamento político e performance pública. Agora entra a parte mais sensível e que precisa ser tratada com precisão: Jeffrey Epstein. O que está documentado é que Trump e Epstein circularam nos mesmos ambientes sociais nos anos 1990 e início dos anos 2000. A Reuters relata que Trump socializou com Epstein nesse período e que logs de voo mostram ao menos 6 trechos entre 1991 e 2005 em aviões de Epstein, sem registro desses voos para a ilha privada. A própria Reuters também registra que Trump nega ter ido à ilha e afirma que não foi acusado de irregularidade nesse contexto. Além disso, novas imagens e vídeos voltaram a alimentar o assunto em 2025. Uma reportagem repercutida pela Anadolu, com base em material revelado pela CNN, apontou fotos de Epstein no casamento de Trump com Marla Maples em 1993 e imagens dos dois conversando num evento da Victoria's Secret em 1999. Isso não prova crime, mas reforça algo importante para a narrativa. A relação social entre os dois existiu, foi pública e hoje pesa politicamente porque colide com a tentativa posterior de distanciamento. O próprio Trump apresentou, em 2025, uma nova versão para o rompimento. Segundo a Reuters, ele disse que cortou relações depois que Epstein tentou recrutar funcionárias que trabalhavam para ele em Mar-a-Lago. Trump afirmou ainda que recusou um convite para visitar a ilha de Epstein e voltou a negar qualquer envolvimento ilícito. Esse ponto é relevante porque mostra como a defesa pública dele tem sido construída. Reconhecer convivência passada, mas insistir em ruptura, distância e ausência de wrongdoing. Enquanto isso, o caso Epstein continua gerando pressão política nos Estados Unidos. A AP relatou que o Departamento de Justiça afirmou em 2025 que não havia evidência de uma client list e que não pretendia divulgar mais arquivos da investigação, o que provocou reação forte até entre apoiadores de Trump. Ao mesmo tempo, o próprio Trump pediu que o público seguisse em frente, classificando o caso como algo boring, o que manteve o tema vivo em vez de encerrá-lo. Também é importante separar presença em documentos de culpa criminal. Em janeiro de 2024, a Reuters destacou que a abertura de documentos judiciais ligados ao universo Epstein trouxe muitos nomes conhecidos, mas isso não significava automaticamente acusação ou prova de participação em crimes. Em casos assim, aparecerem registros, fotos, agendas ou depoimentos não é a mesma coisa que ser formalmente acusado ou condenado. Essa distinção
é decisiva para um vídeo sério e equilibrado. Então, a pergunta central do vídeo pode ser essa: estamos vendo um debate legítimo sobre traços de personalidade de um líder, ou estamos vendo a psicologia ser usada como linguagem de guerra política? E, na camada Epstein, a pergunta muda de forma, mas não de essência. Até que ponto a proximidade com figuras tóxicas do passado é apenas um fato social antigo, e até que ponto ela se torna uma sombra permanente quando o poder tenta controlar a narrativa? Se esse tipo de análise mais cuidadosa, sem gritaria e sem simplificação, faz sentido para você, curte o vídeo e acompanha o canal, porque aqui a ideia não é repetir manchete, é olhar o que está por trás dela. No fim, o caso Trump reúne 3 forças que hoje definem boa parte da política contemporânea: personalidade, espetáculo e suspeita. A psicologia vira linguagem de interpretação. O passado social vira munição de disputa. E a verdade factual, muitas vezes, fica espremida entre torcida, indignação e interesse. Por isso, mais do que decidir rápido de que lado ficar, talvez a pergunta mais inteligente seja outra: quem ganha quando você reage antes de pensar? E se essa reflexão te provoca, vale ficar por aqui e seguir o canal para as próximas análises.